que o David Hawkins fez? Ele desenvolveu uma ferramenta que é a escala de Hawkins. O que o Hawkins fez? Olha que importante isso. Ele mapeou as diferentes frequências das emoções que nós sentimos. Então ele propôs, olha que interessante a visão dele, ó, psiquiatra, pesquisador e escritor. Olha o que ele diz: se eu sinto algo, isso tem uma vibração. E se tem uma vibração, isso me afeta o meu corpo, afeta a minha vida de formas diferentes. Então, ele percebeu que emoções diferentes têm níveis diferentes de energia e que elas podem ser classificadas de 0 a 1000 Hz, tá? Ele calculou em Hertz. Quanto mais elevada, mais próximo de 1000, maior é a capacidade de você estar com vitalidade, com saúde, com felicidade, com bom humor. E eu vou mostrar para vocês aqui, vou colocar aqui para vocês enxergarem. Senão fica muito abstrato, tá? E aí, se vocês estão vendo, olha que interessante. A escala de Hawkins, ela é um cone, tá? Por que é um cone? Por que ela vai do bem fininho até o mais largo? Porque emoções... deixa eu desligar o comentário aqui. Porque uma emoção densa, uma emoção de contração, olha que importante aqui na setinha do lado. Nós temos as emoções de contração. Olha o que eu falei lá no início da nossa conversa. Eu aprendi, a contrair. Então eu tenho raiva, eu tenho tristeza, eu tenho medo. Tudo emoção de contração, vergonha, culpa. Quantos desses sentimentos nós temos guardados aqui no nosso inconsciente? De raiva, de culpa, de orgulho, de ódio. São sentimentos de contração. Quando eu entro num estado de contração, altera os meus batimentos cardíacos, altera o meu sistema nervoso, altera o meu sistema endócrino, altera todo o meu corpo, toda a minha fisiologia. Só que eu não sei muito o que fazer, eu não sei lidar com isso. Logo, eu deixo isso no inconsciente porque parece que tá tudo bem. E eu fico nessa contração por anos a fio. Eu fico nesse estado de trauma por anos a fio. E aí, chega uma hora que cai um sintoma na minha mão. E você pensa, eu não entendo por que esse sintoma caiu no meu colo. Eu não entendo por que isso aconteceu comigo. Porque você vem anos a fio num estado de contração. Você vem anos a fio num estado emocional que mantém você toda retida, toda travada. E aí ele mostra que conforme nós vamos liberando, conforme nós vamos limpando esses traumas, essas emoções retidas, a gente vai expandindo a nossa vibração, ou seja, as emoções mais sutis, mais leves, como por exemplo a alegria, como por exemplo o amor, como por exemplo a disposição, tudo isso tem maior alcance. Uma pessoa que tá num estado de contração, sabe aquelas pessoas que tudo dá errado, que a vida dela é toda travada? Ela tá doente, a família tá doente, problema financeiro. Uma pessoa que só atrai problema é uma pessoa que está num estado de contração. Porque é tanta dor, é tanta frustração, é tanta tristeza, é tanta mágoa, é tanto medo da vida, é tanto medo do futuro, que ela atrai e vive exatamente isso. Porque o que está dentro é como o que está fora. Se dentro eu vivo isso, isso vai vir na minha vida. É um campo que atrai e que conecta exatamente o que eu sinto para minha vida, em termos de saúde, em termos de relacionamentos e em termos de propósito, trabalho e dinheiro. Então, o que ele fala, né?
As emoções mais baixas, como a raiva, olha a emoção mais baixa de todas, a vergonha. Você é aquela que tem vergonha de se expor, que tem vergonha de ser você mesma, que aprendeu que o seu corpo é errado, que a sexualidade feminina é um tabu. Vai estar com tudo isso reprimindo aqui sua energia sexual, que fica bem aqui na altura do ventre, bem nos genitais. Você que já passou por trauma de abuso, por exemplo, vergonha, trauma nessa região. Futuramente vão vir sintomas e doenças. Que mais? Culpa. Tive uma criação extremamente rígida, extremamente castradora, que me fazia sentir culpada por ser quem eu sou, por ser espontânea, que me fazia sentir culpada por ter as minhas próprias escolhas, porque eu ia desagradar o meu pai e a minha mãe. Eu sinto culpa de seguir a profissão que eu gostaria de seguir, eu sinto culpa de fazer as coisas que eu gosto, de ser quem eu sou, porque os meus pais não vão gostar. Tudo isso ali embaixo, tudo emoção de contração. Que mais que ele fala ali? Apatia. Mesma coisa. Eu com medo de me posicionar, eu com medo de ser quem eu preciso ser ou quem eu nasci para ser. E o medo ainda tá ali numa emoção de contração, uma onda super curtinha. Super curtinha. E você vibrando isso e você sentindo isso, seu sistema nervoso nesse estado de alerta constante. Tem como ter libido? Difícil. Bem difícil. Mesmo eu estando em idade fértil, mesmo eu estando com todos os requisitos físicos necessários, não acontece. Porque eu estou ali naquele estado de pavor, de medo. E aí, lembra que eu falei para vocês? A energia que governa a nossa mente, o nosso corpo, ela é limitada. Se você tá aqui no nível inconsciente, nos 95%, guardando raiva há muito tempo, guardando tristeza, guardando culpa, guardando vergonha, guardando medo, guardando ódio, como é que você vai ter energia para permitir que o seu corpo se autocure? Quando eu falo da limpeza uterina e do resgate da saúde ginecológica e da sexualidade saudável, a gente está falando de limpar tudo isso que está aqui embaixo para criar um espaço para o seu corpo se regenerar. Porque enquanto você não olha para isso, isso vai seguir puxando a sua vitalidade, puxando a sua energia, puxando a sua força para você fazer outras coisas na vida. Não apenas ter saúde, o que já é o mínimo, que já é o básico, né? Porque se a gente não tem saúde, a gente não consegue estar 100% inteira nos nossos relacionamentos, a gente não vai pra vida com a mesma alegria, com a mesma disposição, porque tem dor, porque tá cansada, porque o corpo é mais debilitado. Logo, eu não consigo ir atrás dos meus sonhos, dos meus projetos, porque também não tenho saúde para isso. Ou seja, saúde é o básico, é o mínimo. Mas quando eu tô falando de saúde, quando eu tô falando de limpeza das emoções que estão tirando a minha vitalidade, eu tô falando também de emoções que estão tirando o seu poder na vida, de uma forma geral.